O código do nosso projeto implementa uma rede neural convolucional que trabalha com arquivos de áudio. Para uma explicação detalhada sobre como exatamente funcionam as redes neurais convolucionais, preparamos uma playlist que vai estar na descrição deste vídeo. The network starts with a bunch of neurons corresponding to each of the 28 times 28 pixels of the input image, which is 784 neurons in total. Para entender como a rede se aplica a áudio, antes é necessário entender como o computador armazena áudio. Um arquivo de áudio é apenas um grande array de números. Cada número lido indica qual deve ser a posição do cone do alto-falante naquele instante. Cada valor desse array é uma sample. Ao exportar um arquivo de áudio, softwares permitem que sejam ajustados dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a sample rate, que dita quantos samples cada segundo de áudio contém. Nesse caso, uma sample rate de 44,1 kHz diz que cada segundo de áudio é definido por 44.100 samples. O segundo parâmetro é o bit diff, que determina todo o range de possíveis valores que cada sample pode ter. Nesse caso, cada sample tem os limites de um inteiro de 16 bits. Com isso, resumidamente, temos que um áudio armazenado em um computador é nada mais nada menos do que um grande array de números. Cada número equivale a uma sample, que possui um valor específico em bits e um volume específico que determina a frequência do áudio, ou seja, o número de samples que determinarão um segundo de áudio. A rede que utilizamos exige uma pasta com todos os arquivos de áudio que serão utilizados para o treinamento. Estes áudios precisam ser guardados pela extensão .wav. Depois de treinada, a rede constrói áudio sample ao sample, colocando no fim o que ela imagina que a próxima seja, baseada no que aprendeu ou nas que vieram antes. Após criada uma pasta com todos os arquivos para treinar a rede, vamos de fato começar o treinamento. O treinamento é feito pelo terminal do Linux ou prompt de comando do Windows, e a sintaxe dos comandos e explicação dos parâmetros encontram-se no arquivo readme.md na pasta principal da instalação. Portanto, falarei apenas dos parâmetros que são indispensáveis para começar o treinamento, e os parâmetros que servem apenas para ajustes finais ficam a critério de cada um. A ordem dos parâmetros não importa, apenas a sintaxe. Substitua tudo entre colchetes de acordo. Obviamente, precisamos indicar para a rede onde estão os arquivos nos quais ela deve treinar, o que torna o parâmetro datadir obrigatório. Assim, nossa linha agora vai ficar da seguinte maneira. Depois desse, o parâmetro mais importante é o sample size, especialmente dependendo do modelo de sua placa de vídeo. Esse parâmetro determina o tamanho da janela que a inteligência artificial consegue analisar de uma vez só. Obviamente, quanto maior melhor, mas no meu caso, por exemplo, a sample size padrão de 100.000 samples é superior à capacidade da VRAM da minha placa de vídeo, que é de apenas 3 GB. Se seu treinamento não inicia por falta de memória, reduza esse parâmetro de acordo com a linha assim. O próximo parâmetro que deve ser alterado é o logdir. Quando deixado no default, a rede cria uma pasta para cada sessão de treinamento, com nomes longos e inconvenientes que dificultam o processo de resumir o treinamento posteriormente. Assim, crie uma pasta na qual será guardado o modelo do que a rede construiu, e indique essa pasta com logdir, para que a rede salve o modelo nesta pasta. O mesmo parâmetro deve ser usado para que a rede saiba resumir o treinamento de onde parou. Então até agora o comando do nosso programa ficará da seguinte forma. Por fim, apesar de não essencial, vale a pena mencionar o silence threshold. Às vezes, o terminal mostra uma mensagem dizendo que um arquivo foi ignorado pois contém apenas silêncio. Mas na verdade não é bem isso que acontece. Ao contrário do que a mensagem dá a entender, o arquivo não foi removido do modelo de treinamento. O que acontece é que apenas uma parte dele, que contém silêncio, foi cortada. Assim, é melhor não colocar este parâmetro e deixar o valor padrão, mas caso você ache realmente necessário, é possível colocar o valor 0, para que absolutamente nada seja descartado. A mesma ideia se aplica ao gerar um arquivo. Novamente, o README contém todas as instruções necessárias, e vou mostrar apenas os parâmetros mais relevantes. De novo, a ordem não importa, e o que está entre colchetes deve ser substituído de acordo. O primeiro argumento não tem keyword, e é, obviamente, o modelo que a rede deve usar para gerar o áudio. No diretório escolhido com logdir, veja que cada modelo é composto de 3 arquivos, um na extensão .data, um na extensão index e outro na extensão meta. Aponte o path para estes arquivos, mas sem as extensões, desta forma. Depois, é necessário dizer quantas samples devem ser geradas. O valor padrão, 16.000, gera apenas 1 segundo de áudio, ajuste de acordo. Por fim, o Wave Out Path
determina o destino e o nome do arquivo com extensão .wav a ser gerado. É boa prática não deixar este parâmetro default, para evitar conflitos de arquivos com o mesmo nome e etc. E é isso. Caso você queira usar a rede, mas não tenha muitos arquivos para treinar, há datasets disponíveis online com gigas e gigas de arquivos de áudio para ser usados em rede, como por exemplo o NSYNC e o VCTK Corpus. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter.